A primeira pandemia do século XXI ataca o México repentinamente. Não conhecemos sua letalidade. Todo mundo estava com medo. Qualquer pessoa que tivesse catarro ou febre aparecia e exigia atenção. Íamos comprar 22 anos de casaço. Não conhecemos sua velocidade de propagação de contágio. É um vírus com mais capacidade de mutação que o vírus da AIDS. A ciência é desafiada e precisa enfrentar a ameaça. É um monstro que não se vê, não se sente, mas te destrói. AH1N1, a gripe letal. Os 2.500 habitantes da comunidade de La Glória levam uma vida sem grandes contratempos. Mas um estranho acontecimento logo a transformará no foco da atenção mundial. Eu me lembro bem que no começo de março, muita gente começou a pegar gripe, e eu achei que não era normal atingir tanta gente assim. Um depois do outro, os habitantes de La Glória começam a apresentar os sintomas da influenza. Brigadas de saúde chegam a atender mais de 60% da população com doenças respiratórias. O menino começou a passar mal em 1º de abril. Ele estava espirrando, também tinha uma tosse muito forte, dor nos ossos e uma febre constante. E os olhos muito vermelhos, e isso não era normal. No estado de Washington, nos Estados Unidos, este incidente não passa despercebido para a Veratect, uma empresa de biomonitoramento mundial. A Veratect é uma empresa que se dedica à detecção precoce dos indicadores, rastreando muitas áreas diferentes. No México, por exemplo, a primeira região detectada foi Veracruz. Depois nós vimos que o vírus se expandia pelo México. Nos 10 dias seguintes, vimos que se expandia por Puebla e Oaxaca. Foi em Oaxaca que o nível de alerta começou a subir e que a nossa preocupação aumentou. Adela Maria Gutierrez, uma mulher de 39 anos, é internada às pressas no Hospital Geral Dr. Aurélio Valdivieso. Fiquei preocupado. Ela tinha mudado de cor. Ela estava muito pálida. E suas unhas ficaram escuras, quase pretas. José Luiz Ramírez, marido de Adela, não entende por que uma simples gripe evoluiu para um quadro tão crítico. Quando me aproximava, sentia que ela tinha falta de ar. Eu pensava, o que ela tem? Eu pressentia alguma coisa errada. A paciente deu entrada em péssimas condições gerais. Por isso teve que ser entubada quando chegou ao pronto-socorro. Estava com uma pneumonia muito grave com hipoxemia severa. Ela tomou todos os antibióticos necessários. Fizeram tudo para que ela se curasse, para que tivesse alguma reação. Mas não houve reação nenhuma. Por esta razão, solicitamos um estudo para detectar vírus e bactérias respiratórias. No domingo, 12 de abril, recebi uma mensagem de texto do nosso laboratório que relatava a positividade de um coronavírus. Este temível vírus está associado à mortal SARS, uma síndrome respiratória aguda com alto índice de contágio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de cada 100 infectados, 15 morrem. Coincidentemente, entre o pessoal da saúde, começaram a surgir quadros infecciosos respiratórios agudos, e isso gerou muita preocupação entre as pessoas. Alertadas, as autoridades do hospital intensificam as medidas de proteção sanitária. Foi quando o doutor me disse: sua esposa precisa ser isolada. Eu percebi que era uma coisa bem forte, uma coisa que podia contagiar toda a família. Nunca mais vi minha mulher e nem pude me despedir dela.
Os esforços da equipe médica para combater o vírus são inúteis. Após 5 dias de luta, Adela não resiste à batalha contra a doença. E no dia 13 de abril, morre às 4 da tarde. Eu me senti muito mal. Impotente. A impotência de não poder fazer nada. Diante da potencial letalidade do vírus detectado, os médicos reportam o caso de Adela Gutierrez ao Departamento de Epidemiologia Estatal. Fizeram biópsias dos tecidos do fígado e dos pulmões e os exames foram enviados à cidade do México. Na capital, Célia Alpucci, diretora-geral adjunta de Diagnóstico e Referência Epidemiológica, o INDRE, recebe as amostras do tecido pulmonar de Adela. Todos os exames que realizamos nessa amostra de Oaxaca, aqui no México, foram negativos. Mas não tínhamos uma técnica para realizá-los em material fixado em formol, que era a forma como a amostra chegou de Oaxaca. No entanto, na mesma semana, chegam relatos não oficiais sobre novos casos de uma pneumonia atípica. Temos colegas médicos que tinham parentes médicos em outros estados, em San Luis Potosí, por todo o México. E começamos a ter notícias sobre casos de pneumonias graves em outros estados. Estes casos de pneumonia atípicas descartam a possibilidade de coronavírus. Em uma operação rápida, a equipe do INDRE coleta amostras e começa a analisá-las. Encontramos a influenza A e, quando vimos que não podíamos classificar essas amostras da influenza A, nós achamos melhor procurar o apoio de 2 centros com os quais cooperamos nos Estados Unidos. Eles não tinham um teste eficiente para detectar aquele vírus. E eles nos enviam vírus incomuns porque temos condições de efetuar análises que ninguém consegue realizar. Graças à tecnologia de ponta do Centro de Controle de Doenças, os cientistas acabam descobrindo no fim de março a presença de um novo vírus da influenza, a partir de 2 casos em San Diego, na Califórnia, perto da fronteira mexicana. Sustenta-se que este mesmo vírus esteja presente no México. Mas o que mais chamou a atenção é que os casos que tinham ocorrido na Califórnia eram casos leves. E o que estávamos vendo no México eram casos que envolviam principalmente infecções graves. Correndo contra o tempo, as amostras do México são enviadas aos Estados Unidos. 24 horas mais tarde, os temores são confirmados. Naquele momento, percebemos que não se tratava apenas de alguns casos incomuns na Califórnia. Era uma coisa muito maior. A Organização Mundial da Saúde deve ser avisada sobre o problema. A H1N1. O México está prestes a enfrentar um vírus completamente desconhecido. A estranha morte de Adela Maria Gutierrez coloca a comunidade científica em alerta. Depois de exaustivas análises, descobre-se um mortal e desconhecido vírus, o AH1N1. Isso nos surpreendeu totalmente. Não estávamos esperando. Era uma cepa de origem suína que não tinha sido identificada anteriormente em nenhum lugar do mundo. Com uma estrutura de elementos intercambiáveis, o chamado H1N1 tem a capacidade de roubar material genético de outras espécies para gerar mutações e aprimorar-se. É assim que a influenza age. Inclusive, os vírus suínos se alojam em humanos ao mesmo tempo que nos porcos. Podem pegar caminhos diferentes, mas agora se reencontraram. Armado com cepas suínas, o H1N1 começa a expandir-se pelo México. Possíveis casos de contágio e morte são relatados na cidade do México, assim como em outras cidades do país. Não sabíamos a magnitude da epidemia que estávamos enfrentando, mas podíamos prever que era muito importante que o México aumentasse a capacidade de diagnóstico. O Instituto Nacional de Referência Epidemiológica comunica imediatamente os resultados ao secretário de Saúde, José Ángel Córdova. Diante de um vírus desconhecido com potencial pandêmico e, sobretudo, de origem animal, temos que agir com todos os elementos que havíamos preparado para o caso da gripe aviária. 14.
Isso. 3 entubados. 3 entubados. Desde 2005, esse plano tem sido aplicado regularmente no México. Foram investidos mais de 70 milhões de dólares para comprar medicamentos, equipamentos, trajes, máscaras, óculos, hospitais ambulatoriais. Eu falei com o senhor presidente e solicitei que me recebesse o mais breve possível. E ele me atendeu prontamente. O presidente esteve sempre muito atento, muito envolvido. E tomou uma decisão. Temos que agir imediatamente. O Distrito Federal, onde fica a Cidade do México, é uma das cidades mais povoadas do mundo e um lugar propício para a rápida disseminação de um vírus como o H1N1. O chefe do governo, Marcelo Ebrard, tem em suas mãos uma decisão que afetará milhões de pessoas. Sabíamos que tínhamos que fazer de tudo em cerca de 2 semanas para controlar o contágio e reduzir o custo depois da recuperação da cidade. O metrô transporta diariamente 5 milhões de pessoas. Os ônibus, 500 mil. Transportes elétricos, outro 500 mil. Não podíamos causar pânico. Temos um vírus novo. Fechem tudo. Porque não perguntam sobre o dia do fechamento, e sim o da abertura. Quanto tempo vai demorar? Na tarde de 23 de abril, um gabinete de crise criado pelo presidente Felipe Calderón reúne as mais altas autoridades políticas e sanitárias do país. A corrida contra o relógio e contra um vírus de características potencialmente catastróficas havia começado. Pela minha cabeça passavam ideias e cenários muito trágicos. Eu via os hospitais repletos de doentes gravíssimos e uma grande quantidade de pacientes morrendo. Não existem soluções cômodas. Nada é simples. A maior parte das decisões que tomamos aqui tem um custo. Então sempre precisamos escolher o que proteger. E sempre pensamos que seria melhor estar à frente da epidemia para detê-la do que esperar para ver como se comportava, já que era a primeira experiência que tínhamos e talvez depois não pudéssemos controlá-la. Por isso, as decisões foram drásticas, foram contundentes, foram imediatas. Estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza, lo cual constituye una epidemia respiratoria hasta ahora controlada. Las Secretarías de Salud y de Educación Pública han considerado conveniente la suspensión de clases. Asimismo, recomienda a la población evitar sitios concurridos, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, no saludar de beso ni de mano, utilizar cubrebocas. O vírus H1N1 foi exposto publicamente. Diante dos olhos do mundo, o México se transformou no foco da nova epidemia. Fiebre, tos. Era más el dolor de cabeza con la temperatura. Podíamos ter ficado calados e tentado resolver o problema aqui dentro, até aparecer em outros países que dariam o alerta. Isso teria sido absolutamente irresponsável. E para o desconcerto dos médicos e autoridades, o novo vírus H1N1 é resistente a todos os tratamentos conhecidos. Foram testados 97 antivirais e só funcionou um. Então pensamos, se eles não funcionam, as decorrências seriam terríveis, ou seja, muitas pessoas vão morrer. Sem uma resposta médica clara, a incerteza e o temor dominam o México. Estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza. O mundo é alertado sobre a presença de um novo vírus, o H1N1. Não conhecemos sua letalidade, nem a velocidade de propagação de contágio. Mas sabemos que o risco é máximo. Enquanto o governo mexicano implementa medidas para frear o contágio em sua população, a comunidade científica avalia o possível impacto desta epidemia. No dia seguinte, a diretora-geral toma a decisão de convocar a primeira reunião do Comitê de Emergência que reúne especialistas.
Eles então avaliam o risco que isso pode representar internacionalmente e fazem uma recomendação à diretora-geral. A Organização Mundial da Saúde ativa seu sistema de alertas. Agora estamos na fase 3. Até esta data, o México conta com o maior número de mortes em decorrência da gripe A no mundo, com um aumento progressivo do número de infectados. O vírus já se adaptou a viver no homem, já se transmite no homem, se reproduz no homem. O México deve aplicar todos os seus recursos para evitar que se chegue ao temido nível 6, em que a pandemia se torna realidade. Diante deste cenário, a equipe do Instituto Nacional de Referência Epidemiológica terá de enfrentar seu maior desafio. Com o novo vírus, além da técnica diagnóstica, apenas o CDC estava implementando a chamada técnica de PCR em tempo real, para poder cobrir a demanda crescente de análises. Fizemos os arranjos para enviar pessoas para o México e levar todos os materiais para fazer os exames. Também enviamos pessoas que trabalhariam com eles para ajudá-los a se instalar. Eles não foram apenas nossos instrutores. Eles também trabalharam ao nosso lado. Normalmente, esse laboratório recebe uma média de 300 a 400 amostras diárias. Com a epidemia, recebemos 1.500, 1.600 amostras só para a influenza. El gobierno federal reconoce que estamos en el momento más crítico de la epidemia. La epidemia de influenza por virus porcino. En las últimas horas se han realizado 2 reuniones de emergencia del Consejo de Salubridad. Em situações de crise, todos sempre são colocados à prova. Alguns colegas se recusavam a ver os pacientes. Outros eram muito corajosos. Apesar do temor e da incerteza que envolviam a doença, os médicos estavam arriscando suas vidas. Foi uma situação estressante, no sentido de não entender muitas coisas, não saber como a epidemia iria se comportar. Sabíamos que tínhamos estoque para algum tempo, mas não sabíamos quanto tempo a epidemia iria durar. No Instituto de Doenças Respiratórias, INER, a pneumologista Alejandra Ramírez prepara-se para receber os primeiros infectados com o novo vírus. Bom, nesse momento começamos a pedir aos médicos que removessem todos os seus pacientes e esperassem os infectados chegarem, e eles chegaram mesmo. Pedimos a todos que coloquem as máscaras, por favor. Qualquer pessoa que tivesse catarro ou febre, em qualquer situação, imediatamente pensava que tinha gripe A. Então ela aparecia e exigia atenção. As pessoas lotavam os hospitais e só conseguiam se contaminar e aumentar ainda mais a epidemia. Vou examiná-la. Diga A. Mostre a língua. O médico Miguel Ángel Criollo faz parte das caravanas da saúde. Estas clínicas móveis são deslocadas para formar um cerco epidemiológico ao redor das cidades. Muito bem. Procuravam as caravanas e os médicos examinavam para ver se tinha algum caso suspeito ou se era algum caso de infecção por bactéria ou outra coisa. Muitos hospitais, assim como as caravanas, utilizam um exame rápido para detectar o vírus. Mas sua precisão se mostra insuficiente. Praticamente nenhum deu positivo. Por acaso tivemos três testes positivos entre 800 pacientes que vieram. Então a única coisa que isso nos mostra é que o exame rápido não serve para detecção. O critério passou a ser o quadro clínico. Lembrando que o tratamento antiviral devia ser iniciado nas primeiras 48 horas do aparecimento dos sintomas para que fosse eficaz. Diante da rápida disseminação do vírus, a Organização Mundial da Saúde eleva o nível de alerta. Certain actions now should be undertaken with increased urgency. Decidiram passar para a fase 4 com base no fato de que havia uma circulação. Não era somente em uma região, mas países diferentes, de diferentes regiões da organização. Enquanto no México o número de mortos pelo H1N1 chega a 81 e o de infectados supera os 1.300, o vírus cruza o oceano e chega à Europa. Então, a primeira foi suspender todas as aulas.
todo o sistema escolar. Depois fechamos os pontos de aglomeração de pessoas. Todo o entretenimento da cidade. No entanto, as medidas de prevenção adotadas não são suficientes para deter a expansão do vírus. Agora, o H1N1 adquiriu a capacidade de disseminar-se continuamente. Até você ver, acreditar e passar por isso, você não entende. Olhe para mim. O H1N1 se dissemina com rapidez pelo território mexicano, semeando preocupações sobre suas terríveis consequências. José Luiz Ramírez, que perdeu sua esposa, Adela, no início da epidemia, sabe o que é enfrentar este vírus imprevisível. Nesse momento, não sabemos de que forma o vírus pode nos atacar. Ela se foi de repente, muito rápido. Tão rápido como uma morte instantânea, quase de um dia para o outro. Ela morreu em apenas 5 dias. Foi muito rápido. Está lá fora, bem na porta da sua casa. É um monstro que não se vê, não se sente, mas que te destrói. Com 24 anos, José Miguel Medina não dá atenção às advertências sanitárias. Quem gosta de ser internado? Ninguém gosta. Eu quis dar uma de forte. Não! Não me levem! Eu quero ir para o hospital. Quase sem poder respirar, José Miguel é internado no Instituto Nacional de Doenças Respiratórias. Quando pediram para eu pôr a máscara, não! Tirem isso! Não! Vitaminas, soro, vacinas para gripe. Eu não tenho nada. O caso de José Miguel é destinado à doutora Alejandra Ramírez. Oi, José Miguel, como está hoje? Eu estava analisando a tomografia que você fez ontem. Creio que foi um dos quadros mais graves, porque houve uma complicação no pâncreas. Apesar disso, só na terapia intensiva conseguimos colocar uma sonda para reexpandir seu pulmão. Lembro que me colocaram em uma cama e injetaram alguma coisa. Eu não sei o que era. Eu acho que o mais difícil foi ver gente jovem chegando e tendo que ser entubada. O fato de saber que um paciente precisa ser entubado indica que há uma probabilidade muito alta, segundo o que estávamos vendo, de que fosse uma situação grave. 5 dias depois do anúncio da existência de um novo vírus, as medidas de precaução sanitária não parecem surtir efeito sobre a população mexicana. Quando nós descobrimos que a curva continuava a subir, mesmo depois da suspensão das aulas, tomamos a medida drástica seguinte, que foi fechar os restaurantes para que a sociedade entendesse a gravidade do problema. Então, suspender as aulas já é bem drástico, mas fechar os restaurantes significa que algo está acontecendo. Diante deste cenário preocupante, a autoridade máxima do país pede a colaboração de todos os cidadãos. Porque não há lugar mais seguro para evitar contagiar-se del vírus da influenza porcina que tu própria casa. Diante da necessidade de frear a onda de contágios, uma das cidades mais povoadas do mundo fica deserta. Friends of the Media. Já ocorria em mais de um país de uma mesma região da OMS. I have decided to raise the current level of influenza pandemic alert from phase 4 to phase 5. Pela primeira vez na história, podemos acompanhar a evolução de uma pandemia em tempo real. O H1N1 está presente em 9 países de 3 continentes. Falou-se tanto em uma possível pandemia durante tantos anos que provavelmente muitas pessoas pensavam que era apenas um risco potencial que nunca iria ocorrer. Boa viagem, senhor. Obrigado. Até logo. Nestes tempos de globalização,
O trânsito de passageiros faz com que uma pessoa possa ir em poucas horas de um continente a outro, transportando os germes, nesse caso, um vírus cuja capacidade de transmissão pode gerar epidemias ou pandemias, como a que estamos vivendo, que é a primeira grande pandemia do século XXI. Pode ficar sobre a... Em frente, senhor. Muito obrigado. Apesar da intensificação das medidas de segurança, aeroportos de vários países se deixam levar pelo pânico e cancelam seus voos para o México. 2 amigos me convidaram. Eles viajam regularmente à China. Eles tiram férias e me convidaram para ir junto esse ano. No aeroporto de Pequim, a mexicana Mirna Berlanga é retirada do avião e conduzida a um laboratório móvel. Só depois que ficamos 4 ou 5 horas nessa unidade móvel é que pudemos contatar nosso embaixador. E ele nos disse que estavam colocando todos os mexicanos em quarentena e a tentar descobrir onde iam nos colocar e nos localizar. Os viajantes são levados a um hotel vazio que as autoridades chinesas haviam disponibilizado para eles. Eles estavam preparados para receber pessoas doentes. Por supuesto, a gente está totalmente preparada, vestida, para que não nos vayamos a contagiar. Foi frustrante estar isolada e ainda saber que não tinha nada. Estão desinfectando hasta onde pisamos. O H1N1 estigmatizou a imagem do México. Durante quase uma semana, todos os pontos de encontro social permanecem fechados. Virou uma cidade fantasma, onde todo mundo ficava em casa. Não havia sociedade. Voltamos à família. Refugiados em seus lares, os mexicanos guardam uma única esperança: que as medidas tomadas consigam diminuir os índices de contágio. A repentina investida do H1N1 representa uma verdadeira prova de fogo para o povo mexicano. O resultado das severas restrições ainda é incerto. Não sabíamos como as pessoas iam reagir, já que havia 9 milhões de pessoas trancadas dentro de casa. Isso era incrível. Na China, os 5 dias da hostil quarentena imposta aos mexicanos está quase no fim. No 4º dia, eles nos avisaram, as pessoas da embaixada, que o México estava negociando um acordo para que o governo chinês nos permitisse voltar em um voo fretado. Nossas ambulâncias de transporte para o avião já estão listas. México, allá vamos. Quando o avião aterrissou, abriram a porta e o piloto disse: "Bem-vindos ao México." Quando senti o ar, eu pensei: estou tranquila, estou em minha casa, estou livre. No dia seguinte, as severas medidas de prevenção do Distrito Federal começam a dar seus primeiros resultados. Combinando escolas, entretenimento e restaurantes, foi uma paralisação muito grande da economia. Mas já no ciclo seguinte, ou seja, entre fechar os restaurantes até o fim da semana, haveria uma clara tendência de queda. O comprometimento do povo mexicano consegue deter o alto índice de contágios. A Organização Mundial da Saúde relata menos de 1.000 casos confirmados de H1N1 no país. Agora, os habitantes da capital aguardam a suspensão das medidas para retomar suas atividades normais. Quando disseram já podem sair de suas casas, foi o dia mais popular, porque podiam sair do isolamento e podiam dar beijos sem problema. O México já crise sanitária sem precedentes, mas com um alto custo social e econômico. Ainda não recuperamos os níveis de turismo que tínhamos antes da contingência sanitária.
A ocupação dos hotéis caiu 5%. Esse setor foi muito prejudicado. Outro setor foi o dos restaurantes, que na Cidade do México tem mais ou menos 30 mil pessoas trabalhando e vivendo disso. Nos afetou, sim, porque estamos falando de 0,4% do PIB, o que corresponde a cerca de 4 milhões de dólares. Quando as sequelas do H1N1 tornam-se evidentes, surge a preocupação e o descontentamento entre alguns setores da população. Muitos começam a questionar se as medidas de contingência não foram exageradas. É muito provável que as ações tomadas para deter o vírus tenham tido um grande impacto. Além disso, também há um efeito psicológico. As pessoas sentem uma grande diferença quando veem que o governo está fazendo uma coisa a respeito. Em vez de haver um número de infectados, como sabemos até agora, de 10 mil pessoas, teríamos tido mais de 100 mil. Seriam mais de 8 mil mortos. E teríamos tido uma sobrecarga no sistema médico de mais de 4 milhões e meio de consultas. No entanto, a disseminação da gripe A pelo mundo é inevitável. The scientific criteria for an influenza pandemic. I have therefore decided to raise the level of influenza pandemic alert from phase 5 to phase 6. Quando a fase 6 foi declarada, já haviam sido confirmados 30 mil casos de H1N1 em 74 países. A gripe, que atinge os maiores picos durante o inverno, prepara-se para assolar o hemisfério sul com força total. A Argentina está prestes a se converter em um dos países mais atingidos pelo vírus H1N1. Queremos informarles que de las 14 muestras, una de ellas es positiva para el virus de la influenza A H1N1. O sea que se contagió en el hospital. Sí. La nena se contagió en el hospital. Tenía el virus de la gripe A H1N1. Hoy el virus está circulando comunitariamente. 13 fallecidos. Tuvo como víctima a una nena de 9 años. Vigilancia epidemiológica en Argentina no funciona. Hay una desconexión total entre las provincias, los municipios. A epidemia foge do controle e a ministra da Saúde, Gabriela Ocanha, renuncia. Medidas preventivas são adotadas na última hora. Debido a la elevada cantidad de casos de patología respiratoria grave y de fácil contagio, cerrar por espacio de 72 horas escuelas, guarderías, clubes, gimnasios, cines y teatros. Lotes de medicamentos são comprados às pressas. Faltam tantos profissionais médicos para a emergência que se faz um apelo desesperado. Por exemplo, médicos jubilados, ou por exemplo, estudiantes do último ano de medicina, ou por exemplo, 2.000 médicos que se presentaram a los exámenes de residencia e não ingressaram. De los 3.000 entraron 1.000, hay 2.000 médicos a los cuales vamos a convocar. O alto índice de contágio alcançado em junho demora semanas para diminuir. Em 21 de agosto, com a epidemia sob controle, registram-se 439 mortes, 7 mil casos confirmados e cerca de 100 mil infectados. Mas no povoado onde tudo parece ter começado, mostra em sua real dimensão. O vírus H1N1 se propagou rapidamente pelo mundo. Mas algum tempo depois, a probabilidade de uma grande mortalidade global já não existe. A senhora se lembra de que aqui em La Glória houve um surto de gripe entre março e abril? Isso. Malaquias Lopes, pesquisador da Universidade Nacional Autônoma do México, chegou a La Glória seguindo o rastro do vírus. Recebeu algum medicamento? Não contaminou ninguém? Não. O meu trabalho é fazer um censo epidemiológico para poder conhecer qual foi a magnitude real
do surto que sabemos ter ocorrido nos meses de março e abril, quando recolhemos amostras das pessoas que tinham sinais e sintomas daquele surto e mandamos analisar. Houve positividade em uma amostra de um habitante desta localidade, o menino. A data de início dos sintomas era a mais antiga que existia entre todas, até então tínhamos disponíveis. Na época, ele ficou 3, 4 dias de cama e muito doente. Doía a cabeça, a garganta, tinha todos os sintomas. Edgar Hernandes, com apenas 5 anos, venceu sua própria batalha contra o H1N1. No 6º dia, ele já estava bem. No 7º dia, não tinha nada. E isso foi tudo. Ele ficou doente de repente e também se recuperou rapidamente. Depois que a análise de Edgar foi divulgada, ele passou a ser conhecido como o paciente zero. Agora já sabemos que houve pacientes doentes e internados em hospitais da Cidade do México em datas anteriores à doença do menino que achamos aqui. Sabemos que a doença passou, que se curou e não sofreu maiores consequências. E isso nos diz que nem todos que ficam doentes morrem. Vou colocar um pouco, isso já é o suficiente. Apesar de ter um índice de mortalidade inferior a 1%, o vírus H1N1 não deixa de fomentar a preocupação mundial. Para compartilhar as experiências desta epidemia, o México abre suas portas a especialistas em saúde pública de todo o mundo, em uma reunião em Cancún. Bom, é uma reunião histórica. Primeiro, porque é a primeira pandemia do século XXI. Segundo, porque a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde virá, assim como representantes de mais de 40 países, a maioria ministros. Nenhuma organização, nenhuma sociedade, nenhum governo pode ganhar solo esta batalha. Se trata de uma causa que nos convoca e que nos compromete. Apesar de a periculosidade da pandemia do H1N1 ser considerada moderada, o vírus está longe de ter sido derrotado. É muito comum que as gripes sejam cíclicas e, em termos históricos, geralmente o segundo e o terceiro ciclos são piores que o primeiro. Além disso, o H1N1 poderia ser o precursor de epidemias futuras e talvez mais letais. Os vírus mutam muito rápido e, se essa cadeia de influenza se mover ao redor do mundo durante o ano que vem, certamente sofrerá mutação. E, se isso acontecer, pode amenizar o problema ou piorá-lo ainda mais. O vírus vai voltar e é muito provável, como já foi dito, que ele se recombine novamente. E nossa preocupação, o temor que existe é que ele volte em uma forma mais agressiva. Ele tem capacidade de se replicar, de infectar. E em um dado momento, mesmo o organismo mais forte pode cair. Enquanto os sistemas de vigilância epidemiológica estão atentos à evolução do vírus, o H1N1 é uma ameaça que assombra os que experimentaram seus efeitos. Oi, José Miguel. Finalmente. Então, tudo bem? Sim. Finalmente estamos prontos. Bom, não precisa mais vir aqui. Eu só queria cumprimentá-lo e fazer algumas recomendações, mas você vai ter alta hoje. Tá? Entendi. Depois de 5 semanas de cuidados intensivos, José Miguel consegue vencer o H1N1 e recebe alta do hospital. Há partes do meu corpo que não têm sensibilidade. Os dedos não têm sensibilidade. E pouco a pouco, o mesmo acontece com a voz. Esta doença acabou comigo. Eu estou indo. Muito obrigado. Agradeço muito. Muito mesmo. Eu estou feliz. Estou chorando de alegria. Olha quem chegou. Que bom que voltou. Ele está vivo. E pra gente, isso é um milagre, já que ganhamos enquanto muita gente perdeu. Muita gente perdeu tudo. Nunca pensamos na morte.
Pensamos em outro mundo. Achamos que o nosso amor nunca vai morrer. Já pensou em casar aos 17 anos? Éramos muito jovens. Eu sempre gostei muito dela. Um bom exemplo de vida e um bom legado para os filhos. Ela sempre esteve do meu lado e me ajudou muito para criar a nossa família. E acabou morrendo no auge da vida. O H1N1 não será a última pandemia que o ser humano enfrentará. À espera do próximo inverno, a vigilância epidemiológica deve manter-se em alerta. O surgimento de um novo vírus letal é só uma questão de tempo. Versão brasileira Vox Mundi. Não me levem. Eu quero ir para o hospital. Quase sem poder respirar, José Miguel é internado no Instituto Nacional de Doenças Respiratórias. Quando pediram para eu pôr a máscara, não, tirem isso, não. Vitaminas, soro, vacinas para gripe. Eu não tenho nada. O caso de José Miguel é destinado à doutora Alejandra Ramírez. Oi, José Miguel, como está hoje? Eu estava analisando a tomografia que você fez ontem. Creio que foi um dos quadros mais graves, porque houve uma complicação no pâncreas. Apesar disso, só na terapia intensiva conseguimos colocar uma sonda para reexpandir seu pulmão. Lembro que me colocaram em uma cama. Injetaram alguma coisa. Eu não sei o que era. Eu acho que o mais difícil foi ver gente jovem chegando e tendo que ser entubada. O fato de saber que um paciente precisa ser entubado indica que há uma probabilidade muito alta, segundo o que estávamos vendo, de que fosse uma situação grave. 5 dias depois do anúncio da existência de um novo vírus, as medidas de precaução sanitária não parecem surtir efeito sobre a população mexicana. Quando nós descobrimos que a curva continuava a subir, mesmo depois da suspensão das aulas, tomamos a medida drástica seguinte, que foi fechar os restaurantes para que a sociedade entendesse a gravidade do problema. Então, suspender as aulas já é bem drástico, mas fechar os restaurantes significa que algo está acontecendo. Diante deste cenário preocupante, a autoridade máxima do país pede a colaboração de todos os cidadãos. Porque não há lugar mais seguro para evitar contagiar-se del vírus da influenza porcina que tu própria casa. Diante da necessidade de frear a onda de contágios, uma das cidades mais povoadas do mundo fica deserta. Friends of the media. Já ocorria em mais de um país de uma mesma região da OMS. I have decided to raise the current level of influenza pandemic alert from phase 4 to phase 5. Pela primeira vez na história, podemos acompanhar a evolução de uma pandemia em tempo real. O H1N1 está presente em 9 países de 3 continentes. Falou-se tanto em uma possível pandemia durante tantos anos que provavelmente muitas pessoas pensavam que era apenas um risco potencial que nunca iria ocorrer. Eles não tinham um teste eficiente para detectar aquele vírus. E eles nos enviam vírus incomuns porque temos condições de efetuar análises que ninguém consegue realizar. Graças à tecnologia de ponta do Centro de Controle de Doenças, os cientistas acabam descobrindo no fim de março a presença de um novo vírus da influenza, a partir de 2 casos em San Diego, na Califórnia, perto da fronteira mexicana. Sustenta-se que este mesmo vírus esteja presente no México. Mas o que mais chamou a atenção é que os casos que tinham ocorrido na Califórnia eram casos leves. E o que estávamos vendo no México eram casos que envolviam principalmente infecções graves.
Correndo contra o tempo, as amostras do México são enviadas aos Estados Unidos. 24 horas mais tarde, os temores são confirmados. Naquele momento, percebemos que não se tratava apenas de alguns casos incomuns na Califórnia. Era uma coisa muito maior. A Organização Mundial da Saúde deve ser avisada sobre o problema. A H1N1. O México está prestes a enfrentar um vírus completamente desconhecido. A estranha morte de Adela Maria Gutierrez coloca a comunidade científica em alerta. Depois de exaustivas análises, descobre-se um mortal e desconhecido vírus, o AH1N1. Isso nos surpreendeu totalmente. Não estávamos esperando. Era uma cepa de origem suína que não tinha sido identificada anteriormente em nenhum lugar do mundo. Com uma estrutura de elementos intercambiáveis, o chamado H1N1 tem a capacidade de roubar material genético de outras espécies para gerar mutações e aprimorar-se. É assim que a influenza age. Inclusive, os vírus suínos se alojam em humanos ao mesmo tempo que nos porcos. Podem pegar caminhos diferentes, mas agora se reencontraram. Armado com cepas suínas, o H1N1 começa a expandir-se pelo México. Possíveis casos de contágio e morte são relatados na cidade do México, assim como em outras cidades do país. Não sabíamos a magnitude da epidemia que estávamos enfrentando, mas podíamos prever que era muito importante que o México aumentasse a capacidade de diagnóstico. O Instituto Nacional de Referência Epidemiológica comunica imediatamente os resultados ao secretário de Saúde, José Ángel Córdova. Diante de um vírus desconhecido com potencial pandêmico e, sobretudo, de origem animal, temos que agir com todos os elementos que havíamos preparado para o caso da gripe aviária. Mas sabemos que o risco é máximo. Enquanto o governo mexicano implementa medidas para frear o contágio em sua população, a comunidade científica avalia o possível impacto desta epidemia. No dia seguinte, a diretora-geral toma a decisão de convocar a primeira reunião do Comitê de Emergência, que reúne especialistas. Eles então avaliam o risco que isso pode representar internacionalmente e fazem uma recomendação à diretora-geral. A Organização Mundial da Saúde ativa seu sistema de alertas. Agora estamos na fase 3. Até esta data, o México conta com o maior número de mortes em decorrência da gripe A no mundo, com um aumento progressivo do número de infectados. O vírus já se adaptou a viver no homem, já se transmite no homem, se reproduz no homem. O México deve aplicar todos os seus recursos para evitar que se chegue ao temido nível 6, em que a pandemia se torna realidade. Diante deste cenário, a equipe do Instituto Nacional de Referência Epidemiológica terá de enfrentar seu maior desafio. Com o novo vírus, além da técnica diagnóstica, apenas o CDC estava implementando a chamada técnica de PCR em tempo real, para poder cobrir a demanda crescente de análises. Fizemos os arranjos para enviar pessoas para o México e levar todos os materiais para fazer os exames. Também enviamos pessoas que trabalhariam com eles para ajudá-los a se instalar. Eles não foram apenas nossos instrutores. Eles também trabalharam ao nosso lado. Normalmente, esse laboratório recebe uma média de 300 a 400 amostras diárias. Com a epidemia, recebemos 1.500, 1.600 amostras só para a influenza. El gobierno federal reconoce que estamos en el momento más crítico de la epidemia. La epidemia de influenza por virus porcino. En las últimas horas se han realizado 2 reuniones de emergencia del Consejo de Salubridad. Em situações de crise, todos sempre são colocados à prova. Alguns colegas se recusavam a ver os pacientes. Outros eram muito corajosos. Apesar do temor e da incerteza que envolviam a doença, os médicos estavam arriscando suas vidas. Foi uma situação estressante.
No sentido de não entender muitas coisas, não saber como a epidemia iria se comportar. Sabíamos que tínhamos estoque para algum tempo, mas não sabíamos quanto tempo a epidemia iria durar. No Instituto de Doenças Respiratórias, INER, a pneumologista Alejandra Ramírez Eles não tinham um teste eficiente para detectar aquele vírus. E eles nos enviam vírus incomuns porque temos condições de efetuar análises que ninguém consegue realizar. Graças à tecnologia de ponta do Centro de Controle de Doenças, os cientistas acabam descobrindo no fim de março a presença de um novo vírus da influenza, a partir de 2 casos em San Diego, na Califórnia, perto da fronteira mexicana. Sustenta-se que este mesmo vírus esteja presente no México. Mas o que mais chamou a atenção é que os casos que tinham ocorrido na Califórnia eram casos leves. E o que estávamos vendo no México eram casos que envolviam principalmente infecções graves. Correndo contra o tempo, as amostras do México são enviadas aos Estados Unidos. 24 horas mais tarde, os temores são confirmados. Naquele momento, percebemos que não se tratava apenas de alguns casos incomuns na Califórnia. Era uma coisa muito maior. A Organização Mundial da Saúde deve ser avisada sobre o problema. A H1N1. O México está prestes a enfrentar um vírus completamente desconhecido. A estranha morte de Adela Maria Gutierrez coloca a comunidade científica em alerta. Depois de exaustivas análises, descobre-se um mortal e desconhecido vírus, o AH1N1. Isso nos surpreendeu totalmente. Não estávamos esperando. Era uma cepa de origem suína que não tinha sido identificada anteriormente em nenhum lugar do mundo. Com uma estrutura de elementos intercambiáveis, o chamado H1N1 tem a capacidade de roubar material genético de outras espécies para gerar mutações e aprimorar-se. É assim que a influenza age. Inclusive, os vírus suínos se alojam em humanos ao mesmo tempo que nos porcos. Podem pegar caminhos diferentes, mas agora se reencontraram. Armado com cepas suínas, o H1N1 começa a expandir-se pelo México. Possíveis casos de contágio e morte são relatados na cidade do México, assim como em outras cidades do país. Não sabíamos a magnitude da epidemia que estávamos enfrentando, mas podíamos prever que era muito importante que o México aumentasse a capacidade de diagnóstico. O Instituto Nacional de Referência Epidemiológica comunica imediatamente os resultados ao secretário de Saúde, José Ángel Córdova. Diante de um vírus desconhecido com potencial pandêmico e, sobretudo, de origem animal, temos que agir com todos os elementos que havíamos preparado para... Escolas, entretenimento e restaurantes foi uma paralisação muito grande da economia. Mas já no ciclo seguinte, ou seja, entre fechar os restaurantes até o fim da semana, haveria uma clara tendência de queda. O comprometimento do povo mexicano consegue deter o alto índice de contágios. A Organização Mundial da Saúde relata menos de 1.000 casos confirmados de H1N1 no país. Agora, os habitantes da capital aguardam a suspensão das medidas para retomar suas atividades normais. Quando disseram já podem sair de suas casas, foi o dia mais popular, porque podiam sair do isolamento e podiam dar beijos sem problema. O México já crise sanitária sem precedentes, mas com um alto custo social e econômico. Ainda não recuperamos os níveis de turismo que tínhamos antes da contingência sanitária. A ocupação dos hotéis caiu 5%. Esse setor foi muito prejudicado. Outro setor foi o dos restaurantes, que na Cidade do México tem mais ou menos 30 mil pessoas trabalhando e vivendo disso.
Nos afetou, sim, porque estamos falando de 0,4% do PIB, o que corresponde a cerca de 4 milhões de dólares. Quando as sequelas do H1N1 tornam-se evidentes, surge a preocupação e o descontentamento entre alguns setores da população. Muitos começam a questionar se as medidas de contingência não foram exageradas. É muito provável que as ações tomadas para deter o vírus tenham tido um grande impacto. Além disso, também há um efeito psicológico. As pessoas sentem uma grande diferença quando veem que o governo está fazendo uma coisa a respeito. Em vez de haver um número de infectados, como sabemos até agora, de 10 mil pessoas, teríamos tido mais de 100 mil. Seriam mais de 8 mil mortos. E teríamos tido uma sobrecarga no sistema médico de mais de 4 milhões e meio de consultas. No entanto, a disseminação da gripe A pelo mundo é inevitável. The scientific criteria for an influenza pandemic. I have therefore decided to raise the level of influenza pandemic alert from phase 5 to phase 6. A morte de Adela Maria Gutierrez coloca a comunidade científica em alerta. Depois de exaustivas análises, descobre-se um mortal e desconhecido vírus, o H1N1. Isso nos surpreendeu totalmente. Não estávamos esperando. Era uma cepa de origem suína que não tinha sido identificada anteriormente em nenhum lugar do mundo. Com uma estrutura de elementos intercambiáveis, o chamado H1N1 tem a capacidade de roubar material genético de outras espécies para gerar mutações e aprimorar-se. É assim que a influenza age. Inclusive, os vírus suínos se alojam em humanos ao mesmo tempo que nos porcos. Podem pegar caminhos diferentes, mas agora se reencontraram. Armado com cepas suínas, o H1N1 começa a expandir-se pelo México. Possíveis casos de contágio e morte são relatados na cidade do México, assim como em outras cidades do país. Não sabíamos a magnitude da epidemia que estávamos enfrentando, mas podíamos prever que era muito importante que o México aumentasse a capacidade de diagnóstico. O Instituto Nacional de Referência Epidemiológica comunica imediatamente os resultados ao secretário de Saúde, José Ángel Córdova. Diante de um vírus desconhecido com potencial pandêmico e, sobretudo, de origem animal, temos que agir com todos os elementos que havíamos preparado para o caso da gripe aviária. 14? Isso. 3 entubados. 3 entubados. Desde 2005, esse plano tem sido aplicado regularmente no México. Foram investidos mais de 70 milhões de dólares para comprar medicamentos, equipamentos, trajes, máscaras, óculos, hospitais ambulatoriais. Eu falei com o senhor presidente e solicitei que me recebesse o mais breve possível. E ele me atendeu prontamente. O presidente esteve sempre muito atento, muito envolvido. E tomou uma decisão. Temos que agir imediatamente. O Distrito Federal, onde fica a Cidade do México, é uma das cidades mais povoadas do mundo e um lugar propício para a rápida disseminação de um vírus como o H1N1. O chefe do governo, Marcelo Ebrard, tem em suas mãos uma decisão que afetará milhões de pessoas. Sabíamos que tínhamos que fazer de tudo em cerca de 2 semanas para controlar o contágio e reduzir o custo depois da recuperação da cidade. O metrô transporta diariamente 5 milhões de pessoas, os ônibus, 500 mil. Transportes elétricos, outro 500 mil. Não podíamos causar pânico, temos um... O comprometimento do povo mexicano consegue deter o alto índice de contágios. A Organização Mundial da Saúde relata menos de 1.000 casos confirmados de H1N1 no país. Agora, os habitantes da capital aguardam a suspensão das medidas para retomar suas atividades normais.
Quando disseram já podem sair de suas casas, foi o dia mais popular. Porque podiam sair do isolamento e podiam dar beijos sem problema. O México já tem crise sanitária sem precedentes, mas com alto custo social e econômico. Ainda não recuperamos os níveis de turismo que tínhamos antes da contingência sanitária. A ocupação dos hotéis caiu 5%. Esse setor foi muito prejudicado. Outro setor foi o dos restaurantes, que na Cidade do México tem mais ou menos 30 mil pessoas trabalhando e vivendo disso. Nos afetou, sim, porque estamos falando de 0,4% do PIB, o que corresponde a cerca de 4 milhões de dólares. Quando as sequelas do H1N1 tornam-se evidentes, surge a preocupação e o descontentamento entre alguns setores da população. Muitos começam a questionar se as medidas de contingência não foram exageradas. É muito provável que as ações tomadas para deter o vírus tenham tido um grande impacto. Além disso, também há um efeito psicológico. As pessoas sentem uma grande diferença quando veem que o governo está fazendo uma coisa a respeito. Em vez de haver um número de infectados, como sabemos até agora, de 10 mil pessoas, teríamos tido mais de 100 mil. Seriam mais de 8 mil mortos. E teríamos tido uma sobrecarga no sistema médico de mais de 4 milhões e meio de consultas. No entanto, a disseminação da gripe A pelo mundo é inevitável. The scientific criteria for an influenza pandemic. I have therefore decided to raise the level of influenza pandemic alert from phase 5 to phase 6. Quando a fase 6 foi declarada, já haviam sido confirmados 30 mil casos de H1N1 em 74 países. A gripe, que atinge os maiores picos durante o inverno, prepara-se para assolar o hemisfério sul com força total. A Argentina está prestes a se converter em um dos países mais atingidos pelo vírus H1N1. Se voltar em um voo fretado. Nuestras ambulancias de transporte para el avión ya están listas. México, allá vamos. Quando o avião aterrissou, abriram a porta e o piloto disse: "Bem-vindos ao México." Quando senti o ar, eu pensei: estou tranquila, estou em minha casa, estou livre. No dia seguinte, as severas medidas de prevenção do Distrito Federal começam a dar seus primeiros resultados. Combinando escolas, entretenimento e restaurantes, foi uma paralisação muito grande da economia. Mas já no ciclo seguinte, ou seja, entre fechar os restaurantes até o fim da semana, haveria uma clara tendência de queda. O comprometimento do povo mexicano consegue deter o alto índice de contágios. A Organização Mundial da Saúde relata menos de 1.000 casos confirmados de H1N1 no país. Agora, os habitantes da capital aguardam a suspensão das medidas para retomar suas atividades normais. Quando disseram já podem sair de suas casas, foi o dia mais popular. Porque podiam sair do isolamento e podiam dar beijos sem problema. O México já tem crise sanitária sem precedentes, mas com alto custo social e econômico. Ainda não recuperamos os níveis de turismo que tínhamos antes da contingência sanitária. A ocupação dos hotéis caiu 5%. Esse setor foi muito prejudicado. Outro setor foi o dos restaurantes, que na Cidade do México tem mais ou menos 30 mil pessoas trabalhando e vivendo disso.
Nos afetou, sim, porque estamos falando de 0,4% do PIB, o que corresponde a cerca de 4 milhões de dólares. Quando as sequelas do H1N1 tornam-se evidentes, surge a preocupação e o descontentamento entre alguns setores da população. Muitos começam a questionar se as medidas de contingência não foram exageradas. É muito provável que as ações tomadas para deter o vírus tenham tido um grande impacto. Além disso, também há um efeito psicológico. As pessoas sentem uma grande diferença quando veem que o governo está fazendo uma coisa a respeito. Em vez de haver um número de infectados, como sabemos... Nos Estados Unidos, este incidente não passa despercebido para a Veratect, uma empresa de biomonitoramento mundial. A Veratect é uma empresa que se dedica à detecção precoce dos indicadores, rastreando muitas áreas diferentes. No México, por exemplo, a primeira região detectada foi Veracruz. Depois nós vimos que o vírus se expandia pelo México. Nos 10 dias seguintes, vimos que se expandia por Puebla e Oaxaca. Foi em Oaxaca que o nível de alerta começou a subir e que a nossa preocupação aumentou. Adela Maria Gutierrez, uma mulher de 39 anos, é internada às pressas no Hospital Geral Dr. Aurélio Valdivieso. Fiquei preocupado. Ela tinha mudado de cor. Ela estava muito pálida. E suas unhas ficaram escuras, quase pretas. José Luiz Ramírez, marido de Adela, não entende por que uma simples gripe evoluiu para um quadro tão crítico. Quando me aproximava, sentia que ela tinha falta de ar. Eu pensava, o que ela tem? Eu pressentia alguma coisa errada. A paciente deu entrada em péssimas condições gerais. Por isso teve que ser entubada quando chegou ao pronto-socorro. Estava com uma pneumonia muito grave com hipoxemia severa. Ela tomou todos os antibióticos necessários. Fizeram tudo para que ela se curasse, para que tivesse alguma reação. Mas não houve reação nenhuma. Por esta razão, solicitamos um estudo para detectar vírus e bactérias respiratórias. No domingo, 12 de abril, recebi uma mensagem de texto do nosso laboratório que relatava a positividade de um coronavírus. Este temível vírus está associado à mortal SARS, uma síndrome respiratória aguda com alto índice de contágio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de cada 100 infectados, 15 morrem. Coincidentemente, entre o pessoal da saúde, começaram a surgir quadros infecciosos respiratórios agudos, e isso gerou muita preocupação entre as pessoas. Alertadas, as autoridades do hospital intensificam as medidas de proteção sanitária. Foi quando o doutor me disse: sua esposa precisa ser isolada. Eu percebi que era uma coisa bem forte, uma coisa que podia contagiar toda a família. Nunca mais vi minha mulher e nem pude me despedir dela. Os esforços da equipe médica para combater o vírus são inúteis. Após 5 dias de luta, Adela não resiste à batalha contra a doença. E no dia 13 de abril, morre às 4 da tarde. Eu me senti